Pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Mussi, sou urologista. Estou hoje aqui para conversar com vocês sobre mais um tema da urologia. Muitos homens na meia-idade vão apresentar um quadro que esses pacientes, e muitas vezes o próprio médico, vão suspeitar de uma baixa da testosterona. Alguns desses sintomas são ansiedade, sensação de cansaço crônico, alterações do sono, alterações da memória, diminuição do desejo sexual, uma sensação muitas vezes avassaladora de pânico diante da vida. Só acontece, pessoal, que esse paciente vai até o médico solicita a dosagem da testosterona e os exames, tanto a testosterona total, a testosterona livre, essas testosteronas virão com seus valores dentro da normalidade, muitas vezes com níveis bem acima dos níveis mínimos. O que é que está ocorrendo com esses pacientes? O que é que pode estar acontecendo com esses pacientes tomados por essa sintomatologia que muitas vezes nós encontramos realmente na baixa da testosterona? Esse quadro é um quadro muito frequente, um quadro muito corriqueiro. Todos os dias, qualquer urologista vai atender um paciente na meia-idade com uma dessas queixas. E esse médico vai solicitar a dosagem da testosterona e, em muitos casos, essa testosterona virá dentro dos valores normais. Não virá com valores limítrofes, no limite inferior da normalidade, mas às vezes com a testosterona bem lá em cima. O que fazer com esses pacientes? O médico tem que pensar sempre em encaminhar esses pacientes para fazer uma boa avaliação psicológica. Esses pacientes estão na meia-idade. A meia-idade é um período ainda que não há uma unanimidade na academia para precisar. Mas nós podemos, assim, colocar a meia-idade numa faixa etária dos 40 até os 60 anos. Portanto, o indivíduo, quando entra na meia-idade, o indivíduo está abandonando a vida do adulto jovem para um adulto maduro, prenúncio da velhice. Há, portanto, o início de um processo de envelhecimento. O sujeito, então, é tomado pelo processo de envelhecimento e é tomado também por toda a carga simbólica que envolve o processo do envelhecer. Porque na medicina nós percebemos isso. Há um sofrimento do sujeito com a doença e há também um sofrimento do doente com a carga simbólica que aquela doença traz. Em algumas doenças, essa carga simbólica ela é muito maior. Nós vamos encontrar, por exemplo, essa carga simbólica maior num paciente com câncer, num paciente com HIV positivo, né? Então, há processos biológicos, doentios, que vão trazer muitos prejuízos ao sujeito, ao paciente, mas, além desses prejuízos biológicos, há também uma forte carga simbólica que irá abater e muito
esse paciente. Não estou dizendo que a velhice é uma doença. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A velhice faz parte de um processo natural, normal, de todas as espécies. E digo mais, a velhice pode ser também, embora muitas vezes não seja, uma fase renovadora, uma fase gratificante na vida do sujeito. Mas vamos retroceder um pouquinho antes da gente chegar neste ponto. Então, um homem entre 40 e 60 anos é um sujeito que muitas vezes vai começar a se questionar, ele vai começar a fazer algumas reflexões que poderão levá-lo a um quadro de sofrimento psíquico. Entre essas possíveis reflexões, há, por exemplo, a reflexão de que ele não atingiu as metas que havia estabelecido para si. As suas metas profissionais, sociais, afetivas, amorosas. E ele vai perceber que ele chegou numa fase da vida que não vai mais conseguir cumprir aquelas metas. Por quê? Porque há todo um emaranhado social, há pessoas que dependem dele. Mulher, os filhos, um pai, uma mãe. Ele não pode dar grandes reviravoltas na sua vida, porque muita gente depende dele. Então ele tem que segurar o rojão ali. Então esse homem, ele começa então a fazer essas reflexões e muitas vezes se sente fracassado ou algo próximo disso. Ele percebe que está envelhecendo, o seu corpo está envelhecendo, rugas, cada dia descobre uma nova. Isso não ocorre somente com as mulheres, pessoal, ocorre com os homens também. Aparecimento dos cabelos brancos, o rareamento dos cabelos, algumas doenças que vão surgindo, diabetes, hipertensão, obesidade. Todo esse quadro corporal de quem está envelhecendo, ele também é encharcado com uma carga simbólica muito grande, porque o sujeito está se despedindo da sua vida adulta jovem, entrando numa vida adulta madura, que é um prenúncio da velhice que se instalará dentro de breve. E a velhice é um aproximar da finitude, é um aproximar da morte. E o sujeito começa a querer identificar um inimigo que esteja causando todos aqueles sintomas que ele está apresentando. Porque muitas vezes esse processo pode transcorrer de um modo inconsciente ou semi-inconsciente. Então ele quer o inimigo porque ele está cansado demais, porque ele não tem desejo sexual, porque ele dorme mal, porque ele tem diminuição do desejo sexual, e ele começa então, e ele acaba encontrando, pelo menos ele acredita que encontrou na testosterona baixa. Ele já ouviu falar, alguém já falou no YouTube, na revista, na televisão, que a testosterona baixa provoca todos aqueles sintomas. E é verdade, numa minoria de homens poderá ser a testosterona, mas na grande maioria dos homens não é a testosterona. Então ele tenta localizar
esse inimigo oculto que está detonando com ele, com esse inimigo oculto que está destruindo o seu corpo, a sua cabeça, só pode ser a testosterona. Então ele procura o médico dosa o hormônio e o hormônio está absolutamente normal. Esse inimigo, neste caso que eu estou falando, não é a testosterona. Essa velhice que se aproxima é vivida, na maioria das vezes, de um modo muito desesperador para o paciente. O paciente encontra-se numa situação no qual o seu corpo vai envelhecendo, as suas metas ele percebe que não vai atingir mais, e isso vai lançando esse sujeito num desespero, uma sensação de pânico, ele se sente paralisado diante da vida, diante dessas mudanças corporais e também psicológicas que ele está enfrentando. A velhice, como eu falei antes, não é uma doença. A velhice, ela pode ser sim uma fase de reencontro do sujeito consigo e com as demais pessoas. A velhice não é uma fase de decadência, uma fase de aproximação com a morte, não é uma fase de feiura. A velhice pode ser também uma fase do sujeito se reencontrar com propostas mais genuínas, mais verdadeiras, mais profundas, tanto consigo, como também das pessoas que ele preza, das pessoas que ele ama, das pessoas que ele considera. Que antes ele não poderia empreender tal caminhada por causa das batalhas épicas que a vida do adulto jovem impõe. A batalha pelo trabalho, pela sobrevivência, para fazer um pequeno patrimônio, para colocar os filhos na escola. Todas essas lutas, elas muitas vezes elas são obscurecidas. Todos esses ideais mais nobres são obscurecidas pela vida prosaica, pela vida do cotidiano, pela rotina. Então, essa entrada na vida madura é como se fosse uma segunda adolescência, que não necessariamente é uma adolescência que lançará o sujeito mais próximo da morte, mais próximo do fim, mais próximo da finitude. Mas pode ser uma adolescência que lançará o sujeito numa vida mais ampla, mais generosa, numa vida mais genuína, mais verdadeira. Tá certo? Então, pessoal, a mensagem que fica do vídeo é a seguinte: um paciente da meia-idade ou um paciente idoso com a testosterona dentro dos limites da normalidade, esse paciente não necessita de testosterona. O seu corpo está produzindo a testosterona de forma adequada. O que tem que ser visto, o que tem que ser avaliado, não é a testosterona. Neste caso específico que eu estou falando, creio que o paciente será extremamente beneficiado com uma consulta com o pessoal da área da psicologia, que neste caso terá muito mais a oferecer do que os medicamentos oferecidos pelo urologista. Tá certo, pessoal? Até a próxima semana, quando nós retornaremos com um novo vídeo sobre a testosterona.